tema da nossa mensagem hoje é: nada impede Jesus de ser quem Ele é. Aleluia. Nada impede Jesus de ser quem Ele é. Sabe, nos últimos anos, Deus tem me trazido à mente o que realmente importa. Paulo fala sobre isso. Paulo fala: o que importa é que Jesus Cristo seja pregado. É isso que importa. Se é por porfia, se é por inveja, se é por qualquer outro motivo, o que importa é que Jesus Cristo seja pregado. E eu tenho me ocupado nisso, em pregar Jesus Cristo. Sabe, Jesus Cristo não tem que estar em 10% da nossa mensagem, nem em 30%, nem em 50%. Jesus Cristo tem que ser a nossa mensagem. Ele é 100% a mensagem. Se algum pastor chega no púlpito e fala assim: irmãos, hoje eu não vou falar de Jesus, não, eu vou falar... Então o senhor vai dar uma palestra sobre qualquer outro assunto, só se for isso. Porque no púlpito da igreja nós pregamos a Jesus Cristo. É isso que nós fazemos. E eu quero falar sobre isso. Nada pode impedir, nada impede Jesus de ser quem Ele é. Abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Alguém pode pensar assim: puxa, mas vai pregar de Jesus e abrir em Malaquias? Vamos chegar lá. Malaquias 3, 6 e 7 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento. Surge um outro profeta no mesmo estilo do Antigo Testamento, mas ele já surge no Novo, que é João Batista. Mas entre Malaquias e João Batista há mais de 400 anos de separação. E Malaquias traz uma mensagem de arrependimento para o povo, porque... para aqueles que não sabem, eu vou aqui esclarecer alguns termos. Quando a Bíblia fala filhos de Jacó, a Bíblia, esse é um nome dado ao povo de Israel. Por quê? Porque Jacó é Israel. Jacó era filho de Isaac, aquele que lutou com Deus, e Deus mudou o nome dele. O nome de Jacó significava enganador, usurpador. E Deus trocou o nome dele para Israel, que significa príncipe de Deus. Então, quando a Bíblia se refere filhos de Jacó, está falando do povo de Israel. Deus faz isso para relembrar a eles de onde eles vieram. Vocês se gabam, de ser o povo de Israel, que são os filhos do príncipe de Deus, mas vocês são filhos de Jacó. Vocês são filhos do enganador. Lembrem disso. Mas, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. É interessante pensar nisso, irmãos, porque algumas pessoas acham que a graça de Deus só passou a existir quando Jesus veio para a terra, morreu e ressuscitou. A graça de Deus sempre existiu. Mesmo no período da lei, onde os sacrifícios eram feitos, onde os animais eram imolados, onde o sangue dos animais era derramado, ali ainda era graça. Sabe por quê? Porque depois nós vemos no livro de Hebreus, Paulo também falando em suas cartas, que o sangue de animais não podia limpar o pecado perfeitamente. Era um sacrifício que era simbólico.
Ele não retirava pecados, na verdade. Deus fazia isso para que Israel soubesse que eles precisavam ser perdoados. Alguém tinha que pagar. Toda vez que alguém pecava, alguém pagava com a vida. E nesse caso eram os animais. Mas quando Jesus vem, o sacrifício é retirado, não tem mais sacrifício, porque o sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito, o sacrifício que realmente pode tirar pecados. Mas aqui ainda, em Malaquias, no período da lei, a lei que durou 1500 anos, Deus diz, olha, porque eu não mudo, vocês não são consumidos. Ainda é a graça. Perdemos a conta das vezes que o povo pecou. Paulo vai dizer aos romanos que Deus, mesmo nesse tempo, teve tolerância. Se Deus observasse o pecado, como Davi diz, todo o povo teria sido destruído. Não passaria no crivo de Deus. Mas eu não quero deixar vocês deprimidos, não. Eu quero levantar vocês. Eu só estou fazendo isso para vocês lembrarem disso. Porque às vezes a gente esquece, não é verdade? Ah, eu sou de Jesus, sim, mas houve um preço. Ah, eu sou de Jesus, está tudo certo. Tudo bem, mas tem um preço. Né? Você recebeu gratuitamente, mas alguém pagou. Alguém costuma dizer que não existe almoço de graça. E não existe almoço de graça. Você pode estar comendo de graça, mas alguém pagou para você comer. Né? E a verdade é essa, não existe salvação de graça. A salvação você recebe de graça, mas alguém pagou para você ter. É assim que funciona. Naquela época Deus já dizia, eu não mudo. Eu sou o mesmo. Será que Deus mudou? Será que no Novo Testamento Deus mudou? Sabe, quando você olha o Antigo Testamento e você olha o Novo Testamento, você vê uma diferença muito grande. E eu vou dizer para você que a diferença não é em Deus. A diferença é da maneira que as pessoas veem Deus. Porque a maneira que eu vejo Deus pode ser muito diferente da maneira que você vê Deus. Nós enxergamos Deus através das nossas referências humanas. Quantas pessoas numa ministração de paternidade, por exemplo, têm dificuldade de olhar para Deus como pai porque teve um pai ruim na vida. E aí quando fala Deus é pai, ele fala assim, não, eu não consigo. Eu não consigo receber Deus como pai. Por que você não consegue? Ah, porque meu pai foi muito ruim, meu pai abandonou a gente, meu pai me espancava, enfim. E a pessoa não consegue, por quê? O que ela está fazendo? Ela está enxergando Deus através da sua visão das pessoas. Só que as pessoas não são referência para nós e Deus. Deus está acima de qualquer referência que a gente tenha. Jesus diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, ou seja, nós que somos pais terrenos, nós somos maus. Mas mesmo assim nós damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então nessa comparação, nesse quanto mais o Pai Celestial, ele está elevando o Pai Celestial a uma categoria de bondade que nós não temos, nem nunca teremos, por mais que você ame seu filho. Deus é tão bom, que não tem como comparar. Às vezes, eu já ouvi alguém falar hoje, isso, né? E hoje em dia eu não ouço muito mais não, mas já ouvi. Eu já ouvi até pregadores falarem assim, porque o amor de mãe é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus. Não existe amor humano nenhum que se assemelhe ao amor de Deus. Nenhum, nem de mãe, nem de pai, nem de ninguém. O amor de Deus é superior. Paulo diz que ele ultrapassa todo o entendimento. Ele ultrapassa todo o entendimento. Aleluia. Então não tem como entender, não tem como explicar, não tem como medir, não tem como falar, não tem como ser. O teu amor é mais profundo que o mar.
se estende além dos céus. É isso que a gente consegue falar, é o máximo. É isso que está escrito na Bíblia. O amor de Deus, ele é mais profundo do que o mar, ele vai além dos céus, e a gente não consegue dizer mais. Em Hebreus 13, versículo 8, a gente encontra a seguinte afirmação do escritor de Hebreus, que alguns creem ser Paulo, outros não creem, mas enfim. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Ele não muda. Ele não muda. Por que eu estou falando isso? Você já ouviu isso, que Jesus Cristo não muda? Por uma razão muito simples. Nós temos a tendência de pensar em Jesus também de acordo com a nossa visão humana. Eu mudo. Eu mudo de opinião, eu mudo de aparência, eu mudo de coisas que eu gostaria, agora eu não gosto mais. Eu gostava disso, agora eu não gosto mais. Sabe, irmãos, houve uma época na minha vida que eu pensava que se eu parasse de comer feijão, eu morria. Eu tinha que comer feijão todo dia. Na minha adolescência, na verdade, eu dava um prejuízo na casa da minha mãe. Depois que eu casei e fui embora, ela passou a cozinhar 1 quilo de feijão por mês. Mas antes era quase 1 por dia. E se eu disser para você hoje que hoje raramente eu como feijão? Você vai falar, o quê? É impossível. Ah, isso não é verdade. Raramente eu como feijão hoje. Não é porque eu não gosto, não. Eu gosto, continuo gostando de feijão. Ainda comeria se tivesse disponível para mim todo dia. Mas não está mais disponível para mim todo dia. Por questões que a gente quer melhorar, né? Quer dizer, a gente não quer piorar tanto, né? Porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai piorando. Então a gente não quer piorar tanto, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é verdade? Não é nem querer melhorar, é querer não piorar tanto. E aí a gente vai abrindo mão de algumas coisas. A gente muda, irmãos. A gente muda. Mas Jesus não muda. E eu estou te falando isso por essa razão aqui, ó. Mateus 28, 17 e 20. Mateus 28, 17 a 20. Diz assim: e quando o viram, o adoraram. Mas alguns fizeram o quê? Duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O início do texto diz que quando eles viram a Jesus, eles quem? Os discípulos viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu quero te dizer uma coisa: o fato de você adorar, ou o fato de você duvidar, não muda quem Jesus é. Aleluia. Isso é maravilhoso. O fato de eu crer plenamente, ou de eu será Deus, não muda quem Jesus é. Ele é o mesmo. O fato de você acordar confiante, falando assim, esse dia vai ser tremendo, aleluia, já assisti a oração com o pastor Nilson, vai ser um dia tremendo. Ou o fato de você acordar e falar assim, de novo, meu pai, não muda quem Jesus é. O fato dos discípulos, uns adorarem e outros duvidarem, não mudou a mensagem de Jesus. Ide,
por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Adorando ou duvidando, ide. Isso é complicado porque muitas pessoas falam que para você fazer as coisas para Deus, você tem que fazer na total certeza, na total ousadia espiritual, no total poder. Paulo fala assim, irmãos, muitas vezes eu estive com vocês em fraqueza. E vocês me receberam como um anjo de Deus. Eu não estava cheio do poder, eu não estava soltando raio pela mão, não estava nada disso. Eu estava em fraqueza. Eu estava em necessidade. Talvez até temendo, talvez duvidando. Mas isso não me impediu de fazer o que tinha que fazer, sabe por quê? Porque Jesus continua o mesmo. Essa questão, mentiram para nós. Mentiram para nós quando disseram que porque eu estou fraco, porque eu estou mais ou menos, eu estou assim, eu não posso fazer as coisas. Se você fizer assim, você vai estar atribuindo o sucesso ou a derrota do que você faz a você. Mas o sucesso do que você faz não é atribuído a você, é Jesus na sua vida. Porque é Ele que faz. Então eu não confio na minha carne, eu não confio na minha força, eu não confio na minha inteligência, eu não confio na minha fé, e o que eu estou cheio de fé hoje, aleluia, e por isso o culto vai ser maravilhoso. Não! Eu posso vir em fraqueza, eu posso vir precisando, eu posso vir aqui sendo o que mais precisa. E ainda assim pregar, e você ser abençoado, você receber de balde, e falar, mas como? Porque não depende de mim, irmãos, é Jesus, Ele não muda. Ele não muda. Nós fomos enganados pensando, só pode se for assim, só pode se for assado, só pode se você estiver inteira fé. Eu já vi testemunhos de pregadores que falaram assim, olha, veio uma pessoa à frente para a oração. E aquela pessoa tinha um problema de saúde seríssimo. Os médicos já tinham desenganado. Aquela pessoa ia morrer em poucos dias ou semanas. E quando eu vi aquela pessoa chegar já quase apodrecendo, eu falei, Jesus, o que eu vou fazer? Porque sabe como é que é, né? Você é o pregador, você é o pastor. Ora aí, pastor. Você fala assim, amém. Então, o que eu faço? A gente sabe que não depende da gente. Se alguém pensa que pode fazer alguma coisa, está se enganando. Depende de Jesus. Mas a gente sabe que as pessoas esperam que alguma coisa seja feita através da gente. E aí a gente fica naquela situação. E o pastor disse, olha, eu orei, mas eu mesmo não acreditava. Porque a situação era muito feia. Mas eu fiz o que tinha que fazer, eu coloquei a minha mão. E a pessoa foi restaurada. Na hora. Imediatamente. E ele falou, não fui eu. Eu duvidei. Eu tive medo. Como é que isso aconteceu? É porque Jesus não muda. Não importa se você tem medo. Adorando ou duvidando, ide. Vai. Adorando ou duvidando, prega. Adorando ou duvidando, continua. Adorando ou duvidando, se levante. Não importa. A gente se leva muito a sério, né? Ah, porque eu não estou me sentindo bem. Então, sabe, porque eu não estou me sentindo... Você está se levando isso a sério demais. Você acha que tem que se sentir bem? Você acha que Jesus se sentiu bem naquela cruz? Você acha que quando Ele levou o peso dos nossos pecados, levou as nossas maldições, você acha que Ele se sentiu bem? Você sabia que em todos os evangelhos, Jesus se refere a Deus como Pai.
Pai. Vim manifestar o Pai. Vim falar do Pai. O Pai me enviou. O Pai, o Pai, o Pai. Você sabe a única vez que Jesus não se refere a Deus como Pai? Na cruz. Quando ele está em agonia, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Você acha que ele estava se sentindo bem? Nos enganaram, irmãos. Que a gente tem que estar se sentindo bem para fazer. Porque a gente tem que estar se sentindo bem, né, pastor, para fazer as coisas errado. Você tem que fazer as coisas sentindo bem, se sentindo mal, confortável, desconfortável. Hoje na manhã nós falamos sobre Paulo e Silas na prisão. Eles estavam numa prisão romana. Estavam acorrentados no tronco pelos pés e pelas mãos. Então eles não estavam deitados, eles estavam acorrentados, eles deviam estar de pé. Foram açoitados, machucados, estavam ali já de pé, acorrentados. Imagina o cansaço, a dor. E os ratos ali, tudo ali naquela prisão, porque não podia ser melhor do que hoje. Mas a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar. E aí a gente pensa, eu só posso cantar se estiver confortável. Se não estiver confortável, eu não posso cantar. Se não estiver me sentindo bem, eu não vou cantar. Se eu não me sentir bem, esse é o nosso problema. Nós só queremos fazer as coisas se estamos nos sentindo bem. Não é a respeito de nós, é dele. É ele quem faz tudo. Aqueles homens começaram a cantar à meia-noite e o terremoto aconteceu. E eles foram livres das cadeias. Então, eu quero te dizer que Jesus é o mesmo hoje, ontem e sempre. Paulo escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 11, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 2, 11, diz assim: palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Eu quis pegar o texto na íntegra, porque a gente lê geralmente o versículo 13, mas não vê a sequência. A sequência é que a palavra é fiel. Qual a palavra? Que se nós morremos com ele, vamos viver com ele. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Agora, se o negarmos, ele também vai nos negar. Não tem jeito. Mas se nós formos infiéis por alguma razão, ele ainda permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Ele é fiel. Ele não está sendo fiel por um período. Talvez você fale assim, não, fulano foi fiel até aqui, mas daqui ele deixou. Não, porque Deus nunca foi infiel. Deus sempre foi fiel e vai continuar sendo fiel. Ele não muda. É o caráter dele ser fiel. É por isso que ele continua fazendo. Irmãos, se ele fazia isso lá no passado, como nós lemos em Malaquias, que ele fazia com o povo de Israel que estava debaixo da lei, que ainda dependia da sua própria performance, se ele fazia isso, dizia, olha, é por essa causa que vocês não são consumidos, porque eu não mudo. Se ele fazia isso, quanto mais agora que nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus Cristo, quanto mais agora ele permanece fiel, fazendo aquilo que disse que faria. Ele continua fiel, fazendo, porque ele não pode negar a si mesmo. Aleluia! Para terminar, em Números, capítulo 23, versículo 19. Aleluia.
está escrito. Lucas 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso aqui são palavras de Balaão, aquele profeta que foi arrendado para amaldiçoar o povo de Deus. Mas ele falou: olha, eu recebi o mandado de abençoar, eu não posso amaldiçoar aqueles que Deus está abençoando, porque Deus não mente. Se Deus abençoou, está abençoado, e ninguém pode revogar. Aleluia. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Quem é que pode revogar isso? Ninguém. Aleluia. Mas esse texto diz uma coisa interessante. Diz que Deus não viu, como é que é? Iniquidade em Israel. Ele não viu. Como é que ele não viu? Como? Como é que Deus não vê iniquidade? Nesse povo que falhou tanto, que errou tanto, a gente comenta aqui quanto erro que aquele povo fez. Como é que Deus não viu iniquidade? Deus não contemplou maldade em Jacó. Esse povo estava coberto pelas ordenanças que Deus havia dado. Eles sacrificavam. Eles permaneciam na ordenança. Por isso Deus não via o pecado, nem iniquidade. Isso é uma sombra do que nós temos hoje. Quando Deus olha para nós, não vê os nossos pecados. Nós, deixa eu esclarecer, que estamos cobertos pelo sangue de Jesus. A cobertura do sangue de Jesus faz com que, quando Deus olhe para nós, Ele não veja iniquidade em nós, não veja a maldade em nós. Não é que nós não sejamos maus, irmãos. Esse aqui é o ponto. Tem gente que defende aí que o crente é infalível, que o crente não erra. E é por isso que a gente está nessa confusão aí. Porque tem um monte de crente errando, o pessoal está vendo? Como é que pode? É crente. Como é que pode? É crente. Pode porque pode. Pode porque Deus não coloca uma arma na sua cabeça e fala assim: não faça besteira, não faça besteira. Deus não faz isso. O ser humano tem a liberdade de fazer o que quer fazer. E infelizmente, às vezes as pessoas entram em caminhos e que vai dar nisso. Isso não muda quem Jesus é. Mas tem gente que acha ainda que crente não erra. E aí começa ministérios, irmãos, que falam isso. Aqui, aleluia, são todos consagrados, até alguém fazer uma bobagem. E aí traz vergonha para aquilo tudo. O que eu estou falando aqui? Quero normalizar o erro? Não. Eu quero dizer que todos nós somos passivos de erro. Mas isso não muda quem Jesus é.
Até quando você vai falar de Jesus para alguém, mas e aquele pastor lá? Mas e aquele cantor lá? Assim, olha só, eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando do pastor A, do pastor B, do cantor C, eu não estou falando nele. Mas ele fez isso. Jesus, você viu Jesus fazer? Você viu Jesus trair? Jesus adulterar? Você viu Jesus roubar? Você viu Jesus mentir? O dia que você vê Jesus roubando, adulterando e mentindo, você fala comigo. Porque eu não vi ele fazendo nada disso. Mas as pessoas que dizem, você falou bem, as pessoas que dizem, não foi Jesus. E eu não estou pedindo para você aceitar as pessoas. Eu estou falando para você aceitar Jesus. Aleluia. As pessoas vão sempre errar, irmãos, porque elas sempre erraram. Sempre. Se nós formos infiéis, ele permanece fiel. O que eu estou tentando fazer aqui é mudar a nossa visão a respeito das coisas. Porque às vezes, por causa das pessoas, nós deixamos de receber de Deus. Você olha para as pessoas, para o erro das pessoas, e fala assim, por isso que eu não vou para a igreja, está vendo aí, ó? E aí Deus fala para você, o que você tem com as pessoas? Eu quero te abençoar, mas você está se colocando numa posição de não receber por causa das pessoas. E o que você tem a ver com as pessoas? Você lembra daquele conselho que sua mãe dava? Quando você chegava assim, mãe, eu quero furar minha orelha. A sua mãe, vai furar nada. Mãe, mas lá na escola todo mundo furou. Você não é todo mundo. Lembra disso? Né? Era isso que eu ia falar, você não é todo mundo. É isso aí, você não é todo mundo. Se todo mundo está fazendo bobagem, se todo mundo está errando, se todo mundo está fazendo isso, aquilo, você não é todo mundo. Você não tem nada a ver com todo mundo. Todo mundo não paga suas contas, todo mundo não mora na sua casa, todo mundo não faz as coisas para você. Você tem a ver com Jesus, é com Jesus que você tem a ver. Aleluia. Ainda que todo mundo suma, ainda que todo mundo fale, ainda que todo mundo me abandone, Jesus nunca me abandona. Jesus sempre está comigo. É dele que a gente precisa falar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. E se ele decidiu te abençoar, está abençoado. E ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém é juiz sobre a sua bênção. Ninguém é juiz sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é muito bom quando nós tiramos o foco do homem e colocamos sobre aquele que merece toda a honra e toda a glória, Jesus Cristo. Ele é que merece. Quando nós fazemos isso, muitos dos nossos problemas somem. Porque a maioria dos nossos problemas é porque nós olhamos para os outros. Nós olhamos para as pessoas. Nós ficamos chateados com o que o outro fez. Nós olhamos, tira os olhos disso. Você quase nunca, às vezes não, quase nunca, você vai conseguir mudar as pessoas. Mas você pode mudar a você mesmo. Eu era assim. Eu olhava para tudo e ficava chateado. Eu pensava naquilo que faziam comigo. E eu ficava chateado até o dia que eu decidi, ninguém mais vai me chatear. Porque eu não vou deixar. Ninguém mais vai estragar meu dia. Eu vou olhar para Jesus. Ninguém mais vai tirar a minha paz. Eu vou olhar para Jesus. Se alguém tentar, vai tentar. Eu posso até sentir a pressão, mas eu decido. Eu tomo uma decisão na hora. Falo assim, em nome de Jesus, eu vou olhar para Jesus. Porque Ele não muda. Eu não quero saber se falou de mim, se deixou de falar, se fez isso, aquilo, outro. Eu não vou perder a minha bênção por causa de nada nesse mundo. Eu vou olhar para Jesus, porque Ele não muda. Ele está sempre comigo. Ele disse que estaria comigo e Ele está comigo. Eu sei disso, eu creio nisso. Mesmo que pareça, é tão difícil que parece que está tudo desmoronando, mas Jesus está comigo. Se Ele está comigo, aleluia. Glória a Deus, tudo vai bem.